Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso 5 até o verso 15 de Mateus capítulo 6. Mateus 6, do 5 ao 15. A palavra de Deus diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, segunda vez no dia diante da tua palavra, com a expectativa de ouvir a tua voz, que é aquilo que realmente nós precisamos. Não estamos aqui para ouvir conselhos humanos, doutrinas, filosofias dos homens, mas a tua palavra, palavra poderosa, palavra que é alimento espiritual, palavra que liberta, que traz a verdade, é dela que precisamos, e nesse momento abrimos o nosso coração para receber, para ouvir a tua voz, e estamos ansiosos por isso, Pai, para que o Senhor, pelo Espírito Santo, fale ao nosso coração. E para isso também entrego a minha vida ao Senhor, mais uma vez, querendo ser um instrumento em tuas mãos, Pai, pedindo graça, misericórdia da tua parte para comigo e a unção do teu Espírito, que me capacite a ministrar de acordo com a tua vontade. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós temos falado à igreja, falei semana passada, falei hoje pela manhã, e mais uma vez agora abordaremos esse mesmo tema, a oração. Semana passada Jesus orava por seus discípulos, nós vimos na Bíblia, o capítulo 17 do Evangelho segundo João, e usei aquela passagem para que a gente aprenda com Jesus como orar pela igreja, como orar uns pelos outros, Porque ele estava orando por seus discípulos e hoje somos nós, os seus discípulos. Hoje pela manhã também vimos um texto em que Jesus fala sobre oração, sobre o dever de orar sempre. Se você não ouviu essas mensagens, depois ouça pela internet, pelo YouTube, estão disponíveis, e você pode então entender aquilo que Deus vem nos passando através desse ensinamento sobre a oração. E aqui, mais uma vez, temos agora um texto muito específico em que Jesus responde qualquer dúvida que a gente tenha a respeito de oração, sobre como devemos orar, e aqui o próprio Senhor está mais uma vez nos ensinando. Pela manhã eu disse à igreja, como o texto começa dizendo, sobre o dever de orar sempre, e não esmorecer. Coloquei bem claro, pelo que diz o texto, que isso é um dever. Não é uma opção. Oração na vida de um crente não é algo opcional, mas é algo obrigatório, é um dever. É assim que está escrito na Bíblia. Então, nós temos que orar. Mas é muito melhor que a gente entenda aqueles deveres que temos, para que eles sejam cumpridos com entendimento, para saber a razão disso tudo, e Deus nos dá esses elementos para a compreensão. Então, nós sabemos que a vida cristã é uma vida de oração, que a oração faz parte do nosso relacionamento com Deus, que nós oramos não apenas para receber coisas do Senhor,
não apenas para fazer petições, mas muito mais para ter comunhão. Porque eu não sei o que muitos entendem sobre oração, mas eu imagino que, na sua essência, oração é conversa. Orar é um falar com Deus. Jesus orava ao Pai, e mesmo ele dizendo, eu e o Pai somos um, mas ele orava, ele exercitava essa comunhão com Deus, ele abria o coração porque estava ali como homem sofrendo, como homem sendo tentado, como diz a Bíblia, então orava continuamente. Então nós temos o próprio exemplo de Jesus, e eu entendo a oração como esse canal de comunicação em que nós falamos, em que nós conversamos. Você já conversou com alguém? Quando você conversa com alguém, você fala e você também espera ouvir um retorno daquela conversa, não é? Ouvir uma resposta. E eu creio que a oração, ela também se aplica a esse mesmo sentido. Então, há muitos textos bíblicos que a gente poderia usar mostrando esse dever de oração, mostrando como isso faz parte da vida cristã. Mas é preciso que a gente tenha entendimento, como todas as coisas. Tudo aquilo que vamos fazer, tudo aquilo que vamos adotar como prática, precisa ser entendido. E Deus, na sua palavra, nos explica as razões. Deus não dá uma ordem e diz assim, olha, obedece e pronto. Não, ele sempre explica o porquê, o motivo. Então eu preciso entender por que eu devo falar com Deus, por que eu devo ter essa expectativa de ouvi-lo, de ter comunhão com o Senhor. Isso está na palavra. Então eu preciso cumprir esse dever. É um dever, como foi dito pela manhã, mas eu tenho entendimento a respeito dele, eu tenho elementos na Bíblia que me explicam o porquê dessa importância e como eu devo fazer. Porque muita gente vai encarar isso então como um dever e vai fazer de qualquer jeito. Vai fazer apenas para cumprir tabela, como se diz. Vai fazer apenas para pagar uma dívida. Olha, pronto, está pago, já foi feito aí o dever, não é? Eu acho engraçado, muita gente hoje costuma postar na internet, na academia, né? Quando acaba a academia e posta a foto, está pago. Já viu isso? Já fez isso? Está pago. Então, de repente, alguém ora e diz, está pago, paguei, orei, já cumpri o dever de hoje, já fiz, já está tudo tranquilo. Não é esse o sentido, irmãos. Não é esse o propósito. Então, não é apenas para eu pagar uma obrigação que eu tenho para com Deus, não é? E todos esses textos que a gente tem usado estão nos explicando a razão e os motivos da nossa oração. E aqui chegamos ao texto dessa noite, aonde o Senhor Jesus diz explicitamente aos seus discípulos como eles devem exercer esse dever, como eles devem orar. E assim começa o texto no versículo 5, que nós lemos aqui, e eu repito agora contigo. Verso 5 diz o Senhor Jesus, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Primeira coisa que Jesus ensina aqui é uma negação. Então ele, ao invés de ensinar o que eu devo fazer, ele começa ensinando o que eu não devo fazer. É uma outra maneira de se ensinar, não é? Tão importante quanto saber o que fazer, é também saber o que não se deve fazer. E Jesus começa o seu ensino exatamente nos explicando o que não é para ser feito. E ele diz, olha, quando você orar, não ore, não seja como os hipócritas. Então, o que Jesus está ensinando por princípio é que Deus não aceita hipocrisia. E o que é essa tal hipocrisia, não é? É a gente exatamente fazer algo apenas por mera formalidade, por mera obrigação, ou algo que não traduz aquilo que sentimos. É uma ação que não está vinculada àquilo que somos, àquilo que pensamos. É uma ação aparente, apenas para que ela seja observada pelas pessoas. Então, Jesus está aqui dizendo que ele não aceita essa hipocrisia, e normalmente essa hipocrisia está associada a um espírito de religiosidade. Religiosidade é um sentimento de um certo prazer nas coisas aparentemente religiosas, não pelo que elas são de fato, mas pelas aparências que elas denotam.
Então a religiosidade vive de aparência. A religiosidade vive daquilo que pensam ao meu respeito e não necessariamente daquilo que verdadeiramente eu sou. E Jesus está aqui dizendo que essa religiosidade não é aceita por Deus. Essa oração, como os hipócritas, que tem aqui uma característica, como foi a de manhã que nós vimos lá, o fariseu orando em pé no templo ao lado do publicano, orando, como diz o texto, dele para ele mesmo, orando como se fosse um exercício de espiritualidade, orando como se fosse um ritual que não tem um foco em Deus, mas tem o foco na própria pessoa. Assim o Senhor viu, e nós vimos isso hoje pela manhã. Então essa oração do homem para o homem não é essa oração que Deus quer, porque ela não cumpre o propósito de estabelecer a comunicação do homem com Deus. O fariseu, como disse Jesus, orava de si para si. Então onde está Deus nessa história? Embora ele usasse o nome de Deus, ó Deus, muito obrigado, ele fala e tal, mas não tem nada a ver com Deus, porque ele está exercitando um desempenho espiritual. E aqui Jesus diz a mesma coisa. Os hipócritas têm como característica o gostar de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Tem alguma coisa errada em orar de pé na sinagoga, agora na igreja? Não. Tem alguma coisa errada em orar nos cantos das praças? Também não. Mas o problema é pelo que ou por que eu faço isso. E aí Jesus diz, para serem vistos dos homens. Então o propósito desse desempenho espiritual não é estabelecer uma comunicação com Deus, mas é apresentar um desempenho que será visualizado pelos outros. Na linguagem popular é ganhar view, né? É ganhar visualização na rede social. Olha aqui, estou orando. Hoje em dia tem isso acontecendo, você sabia disso? A pessoa ajoelha no templo e faz uma selfie. Estou orando, estou aqui. Estou pagando aqui, Está pago, vim à igreja hoje, está pago. É esse o espírito que já estava presente lá naquele tempo. Então Jesus diz, olha, esse propósito, ele se assemelha a uma grande hipocrisia, porque ele não traduz o que é a pessoa intimamente, mas apenas um desempenho que ela quer postar, que ela quer apresentar, que ela quer que seja visualizado. Quanto mais gente visualizar isso, melhor ela se sente, mais realizada ela está. E Jesus diz, em verdade vos digo, eles já receberam o quê? A recompensa. Qual é a recompensa que eles queriam? Ser ouvidos por Deus? Serem atendidos nas suas orações? Não, não era essa a recompensa. A recompensa que eles queriam era exatamente ser vistos, serem notados, serem apreciados pelo comportamento, por aquilo que aparentavam, não por aquilo que na essência de fato eram. Então é um desempenho. E Jesus então critica esse tipo de oração porque ela é do homem para o homem mesmo, ela não tem vínculo com Deus e ela apresenta um comportamento totalmente desassociado da verdade. Então ele está dizendo, essa pessoa já teve o seu propósito realizado. Ela queria ser vista e ela foi vista. E isso funcionava muito bem, porque o fariseu, ele não tinha uma má fama, ele tinha uma boa fama. Qual era a fama? Religioso, dedicado, entendedor das Escrituras, aplicado no seu cumprimento. Mas Jesus vem e desmascara tudo isso, dizendo isso é uma hipocrisia. Isso é algo apenas para ser visto, isso é apenas para ser notado, aplaudido, reverenciado, reconhecido. Eles gostam da saudação, ô mestre fariseu, pode entrar, seja bem-vindo. Olha, chegou o grande homem de Deus. É disso que Jesus estava falando. Então, essa oração, ela não cumpre nenhum dos seus propósitos, ela não estabelece nenhum vínculo com Deus, ela é totalmente baseada numa religiosidade hipócrita, como está o texto aqui nos explicando. Então, primeiro conceito que eu tenho que aprender, porque Jesus está ensinando, é que eu tenho que tirar essa hipocrisia do meu coração. É que eu tenho que tirar essa minha tendência a querer aparecer. É que eu tenho que remover da minha vida essa tentação
de ser tido como bom aos olhos dos outros. E não importa se eu sou tido da mesma forma aos olhos de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus trata, em se tratando de oração, é qual é o objetivo da minha oração. Qual é o meu propósito? É estabelecer um vínculo e uma comunhão com o Senhor ou estabelecer um desempenho digno de apreciação e nota das pessoas? Esse é o primeiro propósito. E isso, individualmente, cada um de nós tem que fazer. Qual a razão da minha oração? Qual a razão da minha espiritualidade? Qual é a razão da minha presença à igreja? Qual é o motivo que está por trás disso? É a primeira reflexão que o Senhor nos convida a fazer. E aí, no segundo versículo, no verso 6, ele, em oposição a isso tudo, traz uma nova perspectiva. Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Veja, ele faz uma completa oposição ao que foi dito anteriormente. Enquanto um quer orar na frente dos outros, enquanto um quer orar na igreja, na praça, e quer estar em evidência, ele fala de uma oração de intimidade. Ele não está condenando que se ore na praça ou que se ore na igreja. O que ele está condenando é a razão, é o motivo, é a motivação pelo qual eu faço isso. E aí ele traz uma oposição a essa ideia, dizendo assim: olha, faça diferente. Faça isso em casa, onde ninguém está vendo. Aliás, é em casa que nós somos quem nós verdadeiramente somos, porque é em casa que ninguém está nos vendo. Então Jesus diz: olha, entra no teu quarto, fecha a porta, não tem risco de ninguém te ver, não tem risco de ninguém te observar, mas há um Pai no céu que está te vendo nesse secreto, aonde você julga estar. E ali você então faça a sua oração. E ele está então afirmando que Deus está onde ninguém pode notar, onde ninguém pode ver. Deus está presente. E ele diz: fecha a porta do quarto. O que a gente faz quando fecha a porta do quarto? Sei lá, né, irmãos? Cada um que cuide de si. Mas o que Deus está dizendo é que eu posso fechar a porta do quarto. Para que normalmente o casal fecha a porta do quarto? Para ter intimidade. E ali ele está dizendo: fecha a porta do quarto. E agora você vai ter intimidade com Deus. Entendeu? O princípio que está sendo aqui apresentado. Fecha a porta porque agora é um momento de intimidade. E ele está dizendo: o teu pai está nesse secreto. Ele está presente nesse lugar, nessa simplicidade, sem observadores, sem pessoas olhando, sem ninguém para julgar e te dar uma nota. Ele está presente ali. E nesse secreto você não precisa usar linguagem rebuscada, você não precisa usar um português correto, você não precisa usar uma entonação diferente da tua voz normal, porque você está ali no secreto. Você está falando com teu pai que vê em secreto. Então, é confortador saber que Deus, que o Senhor Jesus está apregoando, Ele também está no silêncio, na solidão, na intimidade, e que nós podemos desfrutar disso com o Senhor. Então essa é uma perspectiva de oração muito diferente daquela que a gente às vezes tem, né? De que a oração é um desempenho. E a gente às vezes fica, né? Principalmente os mais novos talvez na fé, fiquem muito nervosos, né? Se eu chamar: vem cá meu irmão, faz aqui uma oração. Tem gente que desmaia, não tem? Fala sério. Se eu chamar algum irmão assim que, né, tem aquele... faz uma oração aqui, a pessoa cai dura. Por quê? Porque a gente está preocupado com o desempenho. Entendeu? Isso não devia ser um problema para ninguém. Se eu disser assim para você: vem aqui e faz uma oração, você fecha os olhos, esquece todo mundo que está aqui, faz de conta que você está lá no teu secreto e começa a falar com teu pai. Ninguém pode julgar essa oração. Ninguém pode aplaudir ou vaiar. Ninguém pode avaliar, porque é a tua comunicação com Deus. Essa perspectiva é que muitas vezes nós não temos mais, porque nós estamos preocupados com o desempenho. De repente até você se pega treinando em casa. Deixa eu treinar aqui uma oração, pode ser que o pastor me chame, né? Ó Deus, amantíssimo Deus e Pai, né? Aquelas coisas bem bonitas assim, né? E aí você fica treinando no espelho. Irmão, essa oração vai ser muito aplaudida,
vai ser muito bacana, as pessoas vão te achar o máximo, mas ela não vai ligar você a Deus. Ela não vai ligar você àquele a quem você supostamente está orando. Então esse é um grande problema que o Senhor Jesus está aqui resolvendo. Porque Ele está nos chamando para a essência. Ele está nos chamando para o sentido, para o significado, para a razão. E aí Ele diz, não precisa de plateia, não precisa de treinamento, mas precisa de coração. Religiosidade não precisa de coração. Religiosidade precisa de papel, precisa de desempenho. A gente desempenha um papel como um ator, mas a espiritualidade, ela não precisa disso, mas ela precisa de coração. Quando orar, ora com coração. Quando orar, ora como quem está de fato falando com Deus e não falando para os irmãos ouvirem. Esse é um grande mistério, entre aspas, que nós precisamos aprender. É um exercício, porque a gente foi condicionado ao longo do tempo a fazer diferente. Para alguns isso está no automático, porque eu não sei fazer de outra forma. Então eu tenho que apresentar aquele desempenho. Mas quando você for orar, quando você tiver a oportunidade de orar, esquece todo mundo. Você está falando com Deus. Você está falando com o Pai. Faz de conta que você está no secreto e começa a falar. Você vai ver que a tua oração vai mudar. E olha, ela vai atingir o objetivo, que é ligar você a Deus, que é trazer a tua comunhão com o Senhor. E quem está ensinando isso não é o pastor Maurício. Quem está te ensinando isso é Jesus, nas palavras que a gente acabou de ler aqui. E ele continua ensinando no verso 7, dizendo assim, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E aqui é muito interessante o que Jesus fala, porque ele diz que os gentios também oram. A gente pensa que só quem ora é crente, né, irmãos? Ele está dizendo que quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. No contexto aqui, os gentios são das outras gentes, ou seja, dos outros povos que não são judeus. E ele diz assim, olha, quando você orar, não faça como os gentios. Isso quer dizer que os gentios também oram. Você acha que só crente que ora? Tem muita gente orando até pro diabo uma hora dessa agora. Mas está orando, tá ou não dá? Está orando. Pro Deus dela lá, pro diabo lá que ela crê, qualquer coisa. Mas está orando. E aí Jesus diz, olha, a tua oração, ela tem que ser diferente. A tua oração não pode ser como essa que a gente vê por aí. E o que essas pessoas fazem é repetir mantras. Você sabe o que é um mantra? Mantra é uma repetição de um acorde, de um trecho de música, de uma respiração, de um comportamento, e aquilo é repetido para elevar o meu espírito. É um mantra, é uma vã repetição. É uma oração que eu decorei e que eu repito, e que eu faço de novo, e que eu falo de novo, e que eu repito, porque eu acredito que essa prática, ela facilitará a audição de Deus. Olha que ideia torta que a gente tem de Deus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui para você, para lembrar, Deus não é surdo. Dá para entender isso? E olha, Deus não tem dificuldades cognitivas. Quando você fala uma vez, Ele já entende. Tá bom, irmão? Entendeu isso aí? Não é surdo. Surdo é assim, eu estou ficando meio surdo. A pessoa fala, o quê? Aí ela repete. Eu falo, como é que é? Ela repete. Porque eu sou eu, estou meio surdo. Agora, Deus não. Você pode estar meio surdo, né? Aí repete tal. Deus não. Você fala uma vez, Ele já ouviu. Amém? E não precisa explicar também, não. Se fala uma vez, Ele entende. Deus está com a mente boa, irmãos. Ele entende o que a gente fala. Mas às vezes a gente acha que Deus não entende, que Ele está surdo, que eu tenho que falar de novo. Ou então a gente acha que tem que gritar. Já viu? Grita, porque Deus está com a cerazinha no ouvido. Se eu não gritar, não quebra essa barreira, né? E aí eu repito, eu falo de novo e continuo até que eu canse Deus, para que Ele me ouça. Não é assim que funciona. Não é dessa forma o nosso relacionamento com Deus.
Deus ouve até pensamento, irmão, que dirá a palavra. A Bíblia diz que Ele sabe o que eu vou dizer antes das palavras saírem da minha boca. Como é que eu posso pensar que é a forma que eu digo que muda alguma coisa? Como é que eu posso ser enganado a tal ponto de achar que é a maneira ou a quantidade de coisas que eu falo ou as palavras mágicas que eu possa pronunciar que vão mudar alguma coisa, se Deus sabe até o pensamento antes de eu falar? De onde veio essa loucura? Veio dos gentios, como Jesus está dizendo. Veio daqueles que não são do povo de Deus, que têm essas práticas supersticiosas, que fazem da sua oração um exercício de superstição. Superstição é tudo aquilo que eu faço, que eu imagino que dá certo, mas que eu não sei nem explicar a razão. Por que alguém assiste o jogo do seu time com a meia furada? Porque no ano de 1900 e tal, com aquela meia, o time foi campeão. Aí o resto da vida ele fica assistindo com aquela meia. Ele não sabe, ele repete aquilo, ele continua fazendo aquilo, porque ele acha que aquilo dá sorte, que aquilo dá certo. E alguns de nós têm essa relação com a oração. Acha que temos que encontrar uma fórmula. Tem livros sendo vendidos, fórmula de oração. Ore assim que vai dar certo. A gente quer uma mágica. A gente quer uma palavra mágica. A gente quer um virar de chave, né? Quer que alguém nos ensine um segredo, onde não há segredo, onde está tudo revelado. E Jesus está aqui advertindo e dizendo, não faça dessa forma, porque até o seu pensamento, então quando você repete, na verdade você não está orando para Deus, você está orando para você mesmo. Você cai naquele primeiro erro mencionado aqui. Se eu estou repetindo, não é para que Deus se convença, é para que eu me convença. Então eu estou como aquele fariseu orando de mim para mim mesmo. Repetindo, e repetindo, e repetindo. Tem gente que tem isso até como um defeito que precisa ser tratado, né? Que a pessoa fala e fala de novo a mesma coisa e fica... Eu tenho que tratar isso, porque com Deus isso também não vai dar certo. Então Jesus foi bem claro quando aqui afirmou que não deve ser assim a nossa oração. Então ele diz como não deve ser e depois ele diz como deve ser. E mais uma vez ele faz isso aqui. E aí no verso 8 ele diz assim, olha, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. É o que eu disse aqui, Deus já sabe. Você não ora para contar novidade para Deus. Oração não é fofoca. Sabia disso? Oração não é fofoca. Deus, eu vou te contar a última. O senhor nem imagina. Eu vou te contar essa aqui que o senhor não é nem capaz de acreditar. Até Deus duvida, né? Tem aquela, o pessoal fala assim. Oração não é para isso. Então ele diz, olha, Deus já sabe o que você vai pedir. Deus já sabe, inclusive, o que você precisa. Então, por mais que na oração você possa fazer a sua petição, o motivo principal não é esse. A razão essencial não é essa. Porque Deus já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Aquelas obviedades, né, que a gente já viu tantas vezes no ministério de Jesus, chega para Bartimeu cego e pergunta, o que você quer que eu te faça? Está na cara o que eu preciso. Sou mendigo e sou cego. O que eu quero? Quero uma cirurgia, quero ganhar na loteria. Só isso que eu quero. Eu quero deixar de ser mendigo, deixar de ser cego. Está na cara, mas Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Então, são coisas óbvias, mas Deus quer ouvir da minha voz. Deus quer que eu fale com Ele. Deus quer relacionamento, não exercício religioso. E assim Jesus deixou essas instruções para nós, muito precisas a respeito sobre como orar. E aí, depois de falar isso, ele começa a oração dominical, no versículo 9, como a gente conhece. Portanto, vós orareis assim. 2 pontos. E aí começa uma oração. E aqui, parece que a gente é meio surdo ou desentendido. Porque ele acabou de dizer para não repetir. Aí eu pego a oração que ele fez, que ele ensinou, e começo a repetir. Quantos Pai Nosso você já rezou hoje? Ninguém rezou Pai Nosso aqui hoje? Está falhando, hein?
Mas ele acabou de dizer para não repetir. E o que as pessoas fazem? Pega o Pai Nosso e repete o Pai Nosso. E ora o Pai Nosso. E todo dia o Pai Nosso. E mais de uma vez por dia. E 3 vezes por dia. E 5 vezes por dia. Doses homeopáticas de Pai Nosso. São rezadas todos os dias. Mas ele acabou de dizer, não repita. Então, ele já deixa claro para quem tem algum entendimento que ele não está ensinando uma oração. Ele está dando um modelo de oração. Quando você orar, ore desse jeito. Ore com estes componentes. Ore com estas características. Ore desta forma. Está me ensinando a forma, não as palavras para serem repetidas constantemente da mesma forma. Pastor, tem algum problema eu orar o Pai Nosso? Não, não tem nenhum problema. Desde que você faça isso esporadicamente. Não tem nenhum problema. Agora, repetir isso como se isso fosse a oração que Jesus, que essa tem mais poder. Né? O sentimento de alguns é que essa tem mais poder. Porque foi o Senhor que ditou. Não, não é um ditado, é um modelo. É uma forma, é um exemplo. Isso é para ser entendido e trazido para a nossa realidade. Então ele está dando um modelo. E nesse modelo, ele começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O primeiro assunto dessa oração modelo é adorar ao Pai. Ele, antes de pedir qualquer coisa, antes de falar de qualquer assunto, ele promove uma adoração. Ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Exaltado, santificado, separado. O Senhor está acima de nós. É uma declaração que mostra dependência, que mostra a posição de Deus e a nossa posição. Deus acima, Deus no céu. Não é tete a tete como nós queremos muitas vezes fazer, mas é Deus elevado, Deus acima. Essa é a instrução que o Senhor está nos dando, nos colocando numa posição de adoração. Assim devem começar as nossas orações. É um modelo, tá? Um modelo que Ele está nos dando. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A segunda coisa que ele ensina nesse modelo de oração é afirmar a nossa submissão a esse a quem acabamos de adorar. Acabei de colocá-lo no céu, acabei de colocá-lo em exaltação e agora digo a ele que me submeto à sua vontade. Então não é a oração para eu ficar determinando o que Deus tem que fazer. Não é a oração para que eu fique dando ordens em Deus como ele se fosse meu escravo e eu fosse então o seu senhor. É o contrário, ele é o senhor, eu sou o escravo. E aí eu digo então a Deus: eu me submeto à tua vontade. Eu te reconheço, eu te adoro, eu te exalto e eu me submeto à tua vontade. E eu digo sem problema algum que o teu reino venha e que a tua vontade seja cumprida tanto na terra, o meu nível, quanto no céu, o teu nível. Que a tua vontade prevaleça. É o modelo que Jesus está nos ensinando. Submissão à vontade de Deus. Só por esses 2 iniciais modelos apresentados, a gente já percebe como muitas vezes oramos errado, irmãos. Oramos mal, não exaltamos a Deus, nos colocamos em posição superior, às vezes até a Deus. Queremos e exigimos a nossa vontade. E pior é que alguns são ingenuamente ensinados assim nas igrejas. Mande em Deus, declare, dê ordens, reivindique, exija. Exigir o quê, meu irmão? É Deus santificado no céu ou é Deus baixinho aqui na terra para eu mandar nele? Aonde está o teu Deus? Faça a tua vontade ou faça a minha vontade? Venha o teu reino ou se estabeleça o meu reino? Qual é a oração que nós estamos fazendo? Perceba então como a gente incorre em erros, não entendendo os princípios que o Senhor está aqui nos ensinando.
E aí no verso 11, bom, agora sim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Só na terceira etapa que ele apresenta uma necessidade. Não tem mal nenhum em apresentar uma necessidade. Não tem mal nenhum em fazer uma petição. O mal é a gente já começar com a petição. O mal é a gente ignorar as etapas anteriores. A exaltação, a adoração, ignorar a posição de Deus, ignorar que nós nos submetemos à sua vontade, quer ele faça a nossa ou não, como foi ensinado hoje de manhã. Parece demorado. E ele diz, continue orando, embora pareça demorado. Depressa te fará justiça. Então, nós invertemos as coisas. Nós metemos os pés pelas mãos, nós trocamos, invertemos a ordem e já chegamos e focalizamos na petição. E na petição feita pelo Senhor, ele coloca uma necessidade. Ele não diz, o carro novo de cada dia nos dai hoje, a casa nova nos dai hoje. Não, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso, o alimento essencial, a necessidade mais básica, que o Senhor possa supri-la, porque isso é promessa de Deus. Jamais viu o justo ou a sua descendência a mendigar o pão. O pão é o necessário. E ele coloca na sua oração o pedido, a apresentação da sua necessidade. E nós devemos fazer isso a Deus. Se há uma necessidade, coloque diante do Senhor. Nada errado em fazer isso, mas não inverta a ordem das coisas, não subverta o teu conceito de Deus. E muitas vezes na oração a gente pode mostrar o quão errado está o nosso conceito em relação ao Senhor. E agora no versículo 12, ele continua dizendo, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ele agora, além de apresentar a necessidade, ele apresenta o arrependimento, ele apresenta o compromisso. Porque quando diz aqui, perdoa as nossas dívidas, quer dizer que eu reconheço que eu tenho dívidas. Se eu não reconheço que tenho dívidas, não peço perdão por elas. Se eu não acho que sou devedor, não precisava mencionar isso na oração, mas todos nós somos devedores. Como também enfatizei hoje pela manhã, ninguém aqui é credor de Deus. Deus não te deve nada. Deus está em dívida comigo. Isso não existe. Nenhum credor há aqui. Aqui só temos devedores. Tem alguém aqui que não se enquadre nisso? Que se ache credor? Deus me deve, eu não devo nada a Ele? Jesus está aqui ensinando esse princípio. Nós somos devedores. Então, se eu sou devedor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer. Primeira coisa é reconhecer. Pior aquele devedor que não reconhece, né, irmão? Está te devendo, passa rindo do teu lado. Já viu isso? Tu empresta o dinheiro para o camarada e está te devendo, está nem aí, está nos bailes da vida, né? Está viajando, gastando, olhando para a tua cara, né? Otário. Não é assim que muitas vezes acontece? Parece que alguns de nós fazemos isso com Deus. Somos devedores, mas achamos que estamos em crédito. Achamos que temos crédito a favor. Não temos. Temos dívida. E se temos dívida, a primeira coisa é admitir. Tenho dívida. Eu te peço, Senhor, me perdoa. Mas ao mesmo tempo assumo um compromisso. Porque ele diz assim, me perdoa, como eu tenho perdoado a dívida dos outros em relação a mim. E aí a coisa pega, não é, irmãos? Porque eu condiciono o perdão que eu quero receber ao perdão que eu estou disposto a dar. Percebe que isso é um compromisso? Percebe que isso se volta contra nós mesmos? Porque eu sei que tenho dívida. Todo mundo sabe disso? Mas agora eu sei que preciso de perdão para elas. Mas ao mesmo tempo Jesus está me ensinando a condicionar o perdão que eu quero ao perdão que eu estou disposto a dar.
E isso me envolve completamente. O compromisso é meu. Eu estou assumindo. Senhor, me perdoa, como eu tenho perdoado. Tá, e se eu não tenho perdoado? E aí? Eu serei perdoado? Jesus não ensina isso. Depois você vai ler na Bíblia aqui a parábola que ele conta sobre o devedor, né? Ele não ensina isso. Pelo contrário, ele fala que aquele que foi perdoado e não conseguiu perdoar teria que ser açoitado. Então, olha o compromisso. Eu sou perdoado, eu preciso de perdão, mas eu tenho dado perdão? Eu tenho exercido isso? Olha a complicação que isso traz, mas está aqui no modelo de oração de Jesus, está inserido esse compromisso, essa submissão, esse reconhecimento da falta, do pecado, da dívida, e ao mesmo tempo esse compromisso em agir com os outros como eu gostaria que Deus agisse comigo, com perdão, com graça, com misericórdia. Ora, Deus tem misericórdia de mim, mas eu não tenho misericórdia dos outros. Você acha que isso vai dar certo? Não, isso não vai terminar bem. Então o Senhor está nos ensinando assim. E aí chegamos ao versículo seguinte, o versículo 13, onde ele diz: e não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. O que ele está ensinando aqui? Que eu peça a Deus proteção. Porque estamos diariamente sendo tentados. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus foi tentado, porém sem pecado. Foi tentado, mas não caiu em tentação. E Deus é tão bom que Ele me ensina a orar pedindo ajuda de Deus para que isso não aconteça na minha vida. Mas é claro que como pessoa inteligente devo entender o que o Senhor está querendo dizer. Porque o risco que isso também apresenta é que eu diga assim, Senhor, não me deixa cair. Se eu cair, a culpa é sua, foi o Senhor que deixou. É ou não é? A hipocrisia chega a um ponto que a pessoa parte até para esse raciocínio, que é lógico, mas que diante de Deus não tem lógica nenhuma. Eu peço, olha, Senhor, não me deixa cair, tá? Mas se eu resvalar, foi porque o Senhor me largou. Aí eu caí no samba. Não, me segura, Jesus. Se o Senhor não segurou, eu fui. Não é isso. Mas ele está dizendo, conte com a proteção de Deus. Se dedique ao Senhor. E quanto mais você estiver dedicado a Deus, mais Ele vai te guardar, mais Ele vai te proteger, mais Ele vai impedir as provações, e há uma garantia bíblica de que Ele não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Mas seremos tentados. Diariamente seremos tentados, mas Ele ensina, ore, Senhor, não deixa eu cair, me ajuda, me ajuda. A luta é grande, não é fácil, é um desafio. Não é fácil ser cristão nesse mundo, mas eu quero vencer. Eu quero, e nessa sinceridade Deus vai te ajudar. Porque Ele não está vendo uma hipocrisia em você, usando essa oração apenas como uma desculpa para pecar. Não. Ele conhece a sinceridade do coração daquele que ora. E o que Deus deseja é um coração. Filho meu, me dá o teu coração. E o que Deus viu em Davi foi um coração igual ao seu. Homem segundo o meu coração. E quando você olha para Davi, você não vê um homem perfeito. Mas você vê um homem tratável. Um homem que poderia ser tocado, transformado, lapidado por Deus ao longo da sua vida. Então o Senhor está me ensinando aqui a pedir proteção. E aí termina o seu exemplo de oração, dizendo assim, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ela começa com louvor, com exaltação, com adoração, e termina com louvor, com exaltação e com adoração. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É a oração que Jesus nos ensinou. E aí o que eu faço olhando para essa oração? Quantas vezes tenho orado o Pai Nosso? É isso que eu quero saber? Não. Eu quero saber o seguinte, eu tenho orado com esses princípios? Eu tenho orado de acordo com os princípios aqui estabelecidos? Então Deus não vê a oração apenas como uma petição,
Mas Deus espera afirmação de compromisso. Deus espera reconhecimento de erros, de pecado. Deus espera ser colocado no seu devido lugar e eu me colocar no meu devido lugar. Eu não posso inverter essas coisas. Eu não posso contaminar o meu relacionamento com Deus usando vãs repetições, usando desempenho espiritual para ser aplaudido pelos outros. Eu tenho que ter um relacionamento particular com Deus. Então, qual é a maneira certa de orar? Não existe maneira certa de orar. Existe o modelo que Ele me deu, mas cada um é cada um com o seu cada um. Cada um vai orar de um jeito, cada um vai ter um relacionamento de um jeito. Tem orações que ninguém vai ver. Tem orações que é você e Deus, que é no secreto do teu quarto. São orações que só o Senhor vai ouvir. Não tem fórmula mágica, não tem mantra, não tem superstição. É relacionamento. É disso que o Senhor está nos falando. E a ênfase dessa oração é justamente o compromisso de perdão. E Jesus, quando termina esse texto da oração, no versículo 13, ainda coloca mais 2 versículos dizendo assim: porque, veja que começa com um porquê. Por quê? Porque está ligado à oração anterior. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus lembra de novo. Vai orar? Lembra. Vai tentar servir a Deus? Pensa. Uma vez Jesus ensinou também, vai trazer tua oferta ao altar? Lembra se tem alguém com alguma coisa contra você. Deixa de lado essa oferta, vai lá resolver isso, depois vem. Não faça da tua espiritualidade uma desculpa para encobertar os seus erros. As pendências que você tem na sua vida. Conserte as pendências, trate delas, para que depois você pense em me servir, pense em me dar alguma coisa, pense em algum tipo de religiosidade. Foi bem claro. Não estou atrás de oferta, não estou atrás de sacrifício, estou atrás de um coração transformável, tratável. Então ele lembra depois de tudo isso, dizendo, olha, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. É essa oração que o Senhor quer nos ensinar. Vamos praticar isso, irmãos? Vamos assumir esse compromisso? Fale com Deus. Vamos falar com Deus agora? Pai, ouvimos a Tua voz, ouvimos o Teu ensino essa noite. Tantas coisas foram ditas que às vezes são esquecidas por nós, que às vezes, por mais que a gente saiba, não consegue praticar, não consegue colocar em prática. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos erros, como nós temos perdoado aqueles que erram conosco. Tem misericórdia, Pai, não nos deixa cair em tentação, nos livra dos males que nos cercam a todo momento, e talvez o principal deles, o mal que fazemos a nós mesmos, quando nos enganamos com uma espiritualidade hipócrita que nada tem a oferecer e que nada muda a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, é o que te pedimos. Seja exaltado no nosso meio, porque estamos na dependência do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do perdão que recebemos sem merecer, que possamos também dar esse perdão a quem não merece. Pai Santo, continua nos ensinando, corrige as nossas orações, nos dá experiências contigo para mudar o nosso comportamento espiritual, Pai. Mudar a nossa postura, tira de nós qualquer hipocrisia, qualquer fantasia nesse sentido, Pai. Nos faz ser, na essência, aquilo que somos aos Teus olhos, porque ao Senhor não podemos enganar. Tem misericórdia de nós, te pedimos em nome de Jesus.